Um homem milionário chegou mais cedo em casa, e a própria funcionária da mansão se jogou contra ele, tapou sua boca com força e sussurrou apavorada: "Cala a boca, não diga nada." O que eu descobri segundos depois disso mudou tudo dentro daquela mansão. Naquele dia, eu, Henrique Vasconcelos, 46 anos, empresário conhecido por nunca sair antes do horário, caminhava pelos corredores de um prédio corporativo quando meu celular vibrou no bolso do paletó. Era uma mensagem simples: reunião cancelada. Nada mais me prendia ali. Pela primeira vez em meses, eu iria chegar em casa cedo, sem avisar ninguém. Mal sabia eu que, ao atravessar aquele portão mais cedo do que o previsto, eu estava entrando exatamente no pior momento possível. Se eu tivesse demorado 5 minutos a mais, se eu tivesse feito uma ligação antes, se eu tivesse feito qualquer barulho ao entrar, essa história nunca teria sido contada. Se inscreve no canal agora para não perder as próximas histórias, e porque a parte final dessa aqui muda tudo. E compartilha esse vídeo com alguém que adora suspense e reviravolta, porque tem coisas nessa história que eu duvido que a pessoa vai prever. Eu era o tipo de homem que você reconhece de longe, talvez até respeite, talvez até admire, terno sempre impecável. Celular vibrando o tempo inteiro, passos rápidos, olhar sempre distante, como se a cabeça nunca estivesse no lugar onde o corpo estava. Eu acreditava, de verdade, que isso era sinal de sucesso. Você já pensou assim também? Que viver cansado era prova de esforço? Que dormir pouco era medalha? Eu achava que estar sempre ocupado me tornava importante. Que distância emocional era foco. Que frieza era maturidade. E que amor se provava com dinheiro, proteção e segurança. Meu nome é Davi Monteiro, 40 e poucos anos. Empresário. Desses que acham que tem tudo sob controle. Mansão cercada. Câmeras por todos os lados. Alarme de última geração. Equipe, funcionários, protocolos. Tudo funcionando. Menos eu. E tinha minha filha, a Lia, adolescente. Naquela idade perigosa em que ela já enxerga o mundo sem filtro, percebe as ausências, sente o que a gente finge não ver. Você sabe do que eu tô falando, né? Eu via minha filha todos os dias, mas não estava com ela. Eu ouvia a voz dela, mas não escutava. Eu dizia "te amo" saindo pela porta, achando que isso bastava. Eu repetia para mim mesmo, quase como um mantra: eu tô fazendo isso por ela, eu tô construindo um futuro para ela. Mas se eu for honesto com você, a verdade é que eu estava construindo um castelo enorme e deixando minha própria filha sozinha lá dentro. Você já parou para pensar se, sem perceber, também está fazendo isso com alguém que ama? E naquele dia específico, naquele dia que mudou tudo, quando a reunião foi cancelada de última hora, eu fiz algo raro, algo que eu quase nunca fazia. Eu voltei mais cedo para casa. Não avisei ninguém. Não liguei antes. Só entrei no carro e dirigi, achando que estava ganhando 1 hora a mais da minha vida. Mas o que eu não sabia é que aquela hora a mais não era presente nenhum. Era o exato momento em que tudo o que eu achava normal ia se revelar o meu maior erro. E enquanto eu dirigia, tranquilo, sem desconfiar de nada, a armadilha já estava armada. O portão estava aberto. Só isso. Nenhum barulho, nenhum alarme tocando, nenhuma movimentação estranha. Parece pouco, né? Mas naquele instante, para mim, aquilo foi como ver uma placa gigante escrita em vermelho. Você não manda mais aqui. Você já sentiu isso alguma vez? A sensação de entrar em um lugar que sempre foi seu e perceber que algo mudou antes mesmo de conseguir explicar o quê. Eu estacionei o carro devagar, desliguei o motor e fiquei parado alguns segundos a mais do que o normal, porque tinha algo errado. Era silêncio demais. Não o silêncio confortável de uma casa vazia. Era um silêncio pesado, denso, como se até o ar estivesse segurando a respiração. Sabe quando tudo parece quieto demais? Como se qualquer som pudesse quebrar alguma coisa invisível. Eu entrei. E foi aí que meu corpo percebeu antes da minha cabeça. O segundo sinal estava logo ali, no hall de entrada. Os sapatos não estavam alinhados. Pode parecer ridículo para você, mas para mim, aquilo era impossível. Porque a funcionária da casa, a Soraya, tinha uma mania quase obsessiva. Ela alinhava tudo como se fosse um ritual silencioso. Sapato por sapato, centímetro por centímetro.
Não era só limpeza, era controle. Era o jeito dela de manter o mundo em ordem, como se, enquanto tudo estivesse no lugar, nada de ruim pudesse acontecer. E ali, tudo estava fora do lugar. Você já teve essa sensação de olhar para algo simples e sentir um arrepio sem saber porquê? Meu peito apertou. Eu chamei, num tom baixo, quase respeitoso demais para uma casa vazia. Soraya? Minha própria voz soou estranha no corredor. Nenhuma resposta. Eu dei mais 2 passos e então vi. A gaveta onde ela guardava os objetos cortantes estava aberta. Aberta. Aquilo fez meu estômago dobrar de uma vez só, porque aquela gaveta nunca ficava aberta. Nunca. Meu coração começou a bater mais rápido, não de medo ainda, mas de alerta. E foi nesse exato instante, antes que eu conseguisse pensar qualquer coisa lógica, que o som veio, lá de cima. Não era uma corrida, não era um grito, era pior, um arrastar. Depois, um passo lento. Você já ouviu um som que faz o seu corpo gelar antes mesmo de você entender o que é? Meu olhar foi direto para a escada. E então, ela apareceu. A Soraya surgiu do nada, como se tivesse brotado do chão. Descabelada, pálida, respirando rápido demais. Como alguém que acabou de correr para salvar a própria vida. Eu abri a boca para perguntar o que estava acontecendo. Não deu tempo. Ela se jogou em cima de mim. Grudou no meu corpo com força. Tapou minha boca com a mão trêmula e encostou os lábios no meu ouvido. O sussurro dela não parecia humano. Parecia puro instinto. Não, fala, nada. Naquele segundo, eu entendi que a casa perfeita já não era segura. E que o pior ainda estava lá em cima. E me diz uma coisa. Se fosse você entrando nessa casa naquele momento, você teria conseguido ficar em silêncio? Ela me puxou com força para o lado, atrás de uma coluna larga do hall, como se estivesse me arrancando de um ponto de tiro invisível. Não disse uma palavra. Só apontou com o queixo, devagar, para o segundo andar. Eu segui o movimento com os olhos e vi. Uma sombra cruzou o corredor lá em cima. Não correu, não se escondeu. Caminhou, como quem sabe exatamente onde está. E ali, naquele segundo, algo dentro de mim quebrou. Porque eu sempre fui o homem que resolve. O homem que mantém a postura. O homem que não demonstra medo. Mas naquele instante, eu virei o homem que não sabe nem respirar direito. Você já sentiu isso? Quando o corpo trava antes da mente conseguir reagir? Quando até o ar parece errado dentro do peito? Meu instinto foi imediato. Eu tentei perguntar sem voz, só mexendo os lábios. Cadê a Lia? A Soraya leu perfeitamente. Ela não respondeu em voz alta. Só mexeu os lábios de volta com urgência. Escondida. Aquilo deveria ter me tranquilizado, mas não tranquilizou, porque eu vi os olhos dela. Tinha lágrima ali. Não caía, mas estava presa, tremendo, segurada por puro esforço. E você sabe, quando alguém está tentando não chorar, é porque já passou do medo comum. Ela se aproximou ainda mais do meu ouvido e sussurrou outra coisa, quase sem som, quase sem ar. Ele sabe a casa. Uma pausa curta. Ele trabalhou aqui. Aquilo me atravessou como uma lâmina. Quem? Eu perguntei, sentindo o coração bater no pescoço. A Soraya engoliu seco antes de responder, como se aquele nome tivesse peso. Nivaldo. Eu senti um choque no peito. Literalmente. Foi como se alguém tivesse agarrado uma memória antiga e puxado com força, sem pedir licença. Nivaldo. Ex-funcionário da manutenção. Discreto, calado, sempre no fundo. Um cara que eu demiti meses atrás porque eu achei que ele estava roubando. Não tinha prova grande. Não tinha flagrante. Tinha só aquela coisa perigosa que muita gente chama de sensação. Não fui com a cara. Algo nele não me cheira bem. Melhor cortar logo. Você já julgou alguém assim? Sem certeza. Só por intuição? Eu tinha tirado o emprego dele com a mesma frieza com que se assina um documento. Sem conversa longa. Sem escutar demais. Sem olhar nos olhos. Na época, eu segui em frente. Ele que se virasse. Mas ali, com a minha casa invadida, com a minha filha escondida em algum lugar, uma pergunta que eu nunca tinha feito bateu forte na minha cabeça. E se eu tivesse errado?
E se aquele corte seco tivesse criado algo que eu nunca imaginei? E se aquele só um funcionário tivesse virado alguém disposto a tudo? Antes que eu conseguisse terminar esse pensamento, a Soraya apertou meu braço com força. Não era carinho, era aviso. E sussurrou a última frase que eu queria ouvir naquela noite. E ele não veio sozinho. Meu estômago afundou. Porque uma coisa é enfrentar alguém que você conhece. Outra coisa é saber que tem mais gente escondida na sua própria casa. E eu te pergunto agora, olhando direto para você, se alguém que você dispensou sem pensar voltasse, você estaria preparado para as consequências? O estrondo veio da cozinha. Seco, pesado, definitivo. Algo caiu no chão com força suficiente para ecoar pela casa inteira. A Soraya fechou os olhos no mesmo instante. Não foi susto, foi reconhecimento. Era como se aquele som tivesse nome, rosto e intenção. Você já percebeu quando alguém reage não ao barulho, mas ao que ele significa? Meu corpo inteiro travou, e então eu ouvi vozes. 2. Uma delas eu não conhecia. Era firme, impaciente, fria demais para ser improviso. A outra, eu reconheci mesmo sem querer. Mesmo tentando negar. Mesmo querendo que não fosse verdade. Nivaldo. A pasta não está aqui embaixo, ele disse irritado. Ele deve ter escondido. Meu coração disparou. Antes que eu pudesse entender o peso daquela frase, o outro respondeu, rindo. Mas não era riso nervoso. Era riso calmo. Cruel. Não interessa. A gente não veio só pegar. A gente veio fazer ele lembrar. Quando aquelas palavras atravessaram o corredor, eu senti um gelo subir pela nuca. Porque naquele segundo, tudo mudou. Você entende isso, né? Roubo tem pressa. Roubo faz barulho. Roubo entra correndo. E sai correndo. Mas aquilo tinha calma, tinha objetivo, tinha método. Eles não estavam desesperados. Eles estavam certos do que queriam. A Soraya me puxou com força para dentro de um depósito pequeno, quase invisível, e fechou a porta devagar, com cuidado cirúrgico. Encostou os lábios no meu ouvido e sussurrou, sem respirar direito. Eles estão procurando algo específico. Uma pausa curta. E se não acharem, vão inventar um jeito de achar. Aquilo me atingiu mais forte do que qualquer ameaça direta. Porque significava uma coisa muito clara. Eles não iam embora fácil. Eles não iam desistir. E alguém naquela casa ia pagar o preço. Ali, naquele espaço apertado, com a minha casa sendo vasculhada por estranhos, eu entendi uma verdade que nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu não era mais um dono de casa. Eu não era mais o homem no controle. Eu era um alvo. E agora eu quero te perguntar uma coisa, olhando direto para você. Responde com sinceridade. Se você estivesse no meu lugar, você acharia que era só uma invasão? Ou já sentiria que tem uma história muito mais suja por trás disso tudo? Comenta aí. Eu desconfiaria. Ou eu acharia normal. Eu vou ler cada resposta. Eu precisei ver a Lia. Não era vontade. Era necessidade física. Você já sentiu isso? Quando o corpo inteiro grita por alguém, como se cada segundo longe fosse perigoso demais, eu dei meio passo para frente, sem pensar. A Soraya me segurou com força, do jeito que se segura uma criança prestes a correr para o fogo. Se subir agora, ele ouve. Se gritar, ele vem. Se errar, ele pega vocês dois. A frase não tinha emoção. Tinha verdade. Eu parei. Respirei errado. O coração batendo tão forte que parecia denunciar minha posição. Ela fechou os olhos por um segundo, como quem toma uma decisão difícil. E então me contou algo que eu nunca, em toda a minha vida naquela casa, imaginei ouvir dela. A Lia está no quarto antigo, atrás do painel. Eu franzi a testa. Painel? Ela assentiu, firme. A sua esposa mandou fazer. Ninguém lembra. Só eu lembro. Eu limpo lá. Aquilo me atingiu como um soco lento. Porque de repente eu percebi o óbvio que eu ignorei por anos. Minha própria casa escondia um lugar secreto. E eu não fazia ideia da existência dele. Você consegue imaginar isso? Morar anos em um lugar e descobrir no pior momento possível que ele guarda segredos que você nunca quis enxergar. Meu peito apertou. Aquele painel não era só madeira. Era memória. Era proteção. Era um cuidado silencioso que eu não percebi porque estava ocupado demais, construindo o futuro.
E ali veio a parte mais dolorosa. A Soraya sabia, sempre soube. Ela conhecia cada canto daquela casa, cada rotina, cada ausência. E naquele instante, uma verdade impossível de ignorar se revelou dentro de mim. A Soraya conhecia a minha família mais do que eu. Ela não era a funcionária, não era a moça da casa. Ela era a pessoa que via a Lia crescer quando eu não estava, que percebia o medo quando eu só via silêncio, que sabia onde proteger minha filha, enquanto eu só sabia como trancar portas. E me diz uma coisa, olhando bem para você agora, quantas pessoas hoje conhecem quem você ama, mais do que você mesmo? Porque naquela noite, o maior segredo da casa não estava atrás do painel, estava na minha própria ausência. Naquele momento, a explicação mais óbvia veio na minha cabeça. Eles desligaram o alarme. Era isso. Simples. Lógico. Você também pensaria isso, não pensaria? Quando algo dá errado, a gente sempre tenta encaixar numa explicação conhecida, só para não enlouquecer. Mas a Soraya não concordou com a cabeça. Ela concordou com o corpo. Sem dizer nada, ela puxou o tablet de controle da casa e virou a tela para mim. E foi aí que meu estômago afundou. O alarme não estava desligado. Ele estava ativo, funcionando, respondendo a comandos. Só que em um modo que eu nunca tinha visto antes. Manutenção interna. Você entende o que isso significa? Significa que para o sistema, não havia invasão nenhuma acontecendo. A casa achava que tudo era normal, que as portas abrindo, os sensores falhando, os passos nos corredores, faziam parte da rotina. Era como se alguém tivesse convencido a casa a aceitar o perigo como padrão. E não parou aí. A Soraya deslizou o dedo pela tela, acessou as câmeras externas. Elas estavam ligadas, transmitindo, rodando em tempo real. Mas quando ela abriu o histórico, nada. As gravações simplesmente não estavam sendo salvas. Nem erro, nem aviso, nem falha técnica, só ausência. Você já teve a sensação de que alguém passou pela sua vida, apagou os rastros e seguiu em frente como se nunca tivesse estado ali? Era isso. Era como se alguém tivesse entrado na minha casa com uma chave invisível, sem arrombar, sem forçar, sem disparar nada. Eu senti o estômago revirar de verdade, porque naquele ponto ficou claro. Aquilo não era improviso, não era desespero, não era invasão comum. Aquilo era conhecimento. Era alguém que conhecia meus sistemas, que entendia meus protocolos, que sabia exatamente onde tocar para tudo parecer normal. Ou pior, alguém que ensinou como fazer isso. E foi aí que minha cabeça fez o caminho mais escuro possível. Um pensamento que eu tentei empurrar para longe, mas ele voltou mais forte. Alguém de dentro. Alguém que já esteve ali, que já caminhou por aqueles corredores, que já observou minha rotina de perto. Agora eu te pergunto, olhando direto para você, o que assusta mais, um invasor desconhecido ou alguém que sabe exatamente como sua casa funciona? Porque naquela noite, eu percebi que o perigo não tinha quebrado a porta. Ele tinha sido convidado. A Soraya tomou uma decisão sem pedir permissão. Não foi discutido, não foi planejado. Ela simplesmente decidiu. A gente precisava se reposicionar. E eu obedeci. Você já reparou como, em situações extremas, a gente para de ser quem manda e passa a seguir quem enxerga melhor o perigo? Ela me guiou por um corredor lateral, encostado na parede, passo por passo, devagar, como se o chão fosse feito de vidro prestes a estalar. Eu mal respirava. Cada passo parecia alto demais. Cada movimento parecia errado demais. No meio do caminho, ela parou de repente. Seco, brusco. Eu quase bati nela. Meu coração disparou. E foi aí que ela apontou com o dedo firme para o degrau da escada. No começo eu não vi nada, e isso foi o mais assustador. Porque ali, quase invisível, tinha uma linha fina esticada na altura do tornozelo. Um fio, tenso, perfeito, esperando. Uma armadilha simples, mas mortal. Se eu tivesse subido correndo, como meu instinto mandava, eu teria caído. Se eu tivesse caído, eu teria gritado. E se eu gritasse, acabava ali. Você consegue imaginar isso? Saber que um único passo errado separa a vida da morte e nem perceber que o perigo está ali?
A Soraya se agachou com uma calma que me deu mais medo do que qualquer grito. Tirou um alfinete do bolso, como se já esperasse por aquilo, e cortou o fio, sem pressa, sem tremor. E naquele exato momento, uma ficha caiu dentro de mim com violência. Essa mulher já tinha visto perigo antes. Perigo de verdade. Do tipo que ensina a não correr. Do tipo que ensina a sobreviver em silêncio. Ela só não falava sobre isso. E eu, que sempre achei que controlava tudo, percebi que, se dependesse só de mim, eu já teria entregado tudo. Agora, olha pra mim um segundo. Se você chegou até aqui nessa história, se seu coração acelerou junto com o meu, se você tá preso nessa tensão agora, se inscreve no canal com força, porque isso aqui não é só uma história. O final tem uma revelação que muda completamente a forma como você enxerga tudo o que aconteceu desde o começo. E eu te garanto uma coisa, as próximas histórias vão mexer com você do mesmo jeito. E algumas vão ficar na sua cabeça por dias. Não perde. A gente passou pelo corredor onde ficavam as fotos antigas. Aquele corredor que sempre esteve ali, mas que eu quase nunca olhava. Você já reparou como as coisas mais importantes da nossa vida ficam nas paredes? Enquanto a gente passa reto todos os dias, eu olhei sem querer e congelei. Uma das molduras estava virada, torta, fora do padrão. Um detalhe mínimo, mas naquela casa, detalhe nunca era acaso. Eu me aproximei devagar, desvirei a moldura com cuidado, como se ela pudesse gritar. Era uma foto minha com a Lia pequena. Ela sorria daquele jeito que só criança sorri, sem medo do mundo. Eu segurava ela no colo, presente, inteiro. Um homem que eu quase não reconhecia mais. E foi aí que eu vi. No vidro da moldura, tinha uma marca de dedo. Não era sujeira, não era poeira comum. Era o rastro de alguém que passou a mão devagar. De propósito. Você consegue sentir isso? A diferença entre um toque distraído e um toque pensado? Meu estômago apertou. Na poeira fina do vidro, alguém tinha escrito algo com a ponta do dedo. As letras não estavam tremidas, não estavam corridas, estavam firmes. Você chegou tarde. Minha garganta fechou na hora, porque aquilo não era ameaça, era julgamento. Era como se alguém estivesse ali, me olhando, me avaliando, talvez até sorrindo. Você já sentiu essa sensação? De perceber que alguém sabe exatamente onde te atingir, sem levantar a voz? Antes que eu pudesse reagir, a Soraya puxou minha mão com força. Urgente. Não toca em mais nada. Eles querem que você perca o foco. Aquilo fez todo sentido. Porque aquela frase não estava ali para me assustar. Estava ali para me desestabilizar. Para me fazer pensar no passado. Para me fazer hesitar. Para me fazer errar. Eu engoli o pânico. Respirei errado. E continuei andando. Mas aquela frase ficou. E agora eu te pergunto, olhando direto para você. Se alguém escrevesse algo assim usando a sua própria história, você conseguiria seguir em frente? Ou perderia o controle ali mesmo? Porque naquele corredor, eu percebi que o perigo não estava só na casa. Estava dentro da minha cabeça. A gente chegou perto do quarto antigo. O corredor parecia mais estreito, mais escuro, como se a casa estivesse me empurrando para frente. E então, eu ouvi uma voz baixa, trêmula, quase um sussurro. Pai. Naquele segundo, meu coração explodiu dentro do peito. O mundo inteiro desapareceu. Você entende isso, né? Não existe lógica quando é a voz do seu filho. Não existe estratégia. Só instinto. Eu dei meio passo à frente. Eu ia responder. Eu juro que eu ia. Mas a Soraya me segurou com tanta força que doeu de verdade. As unhas dela cravaram no meu braço. Ela encostou a boca no meu ouvido e sussurrou, firme, desesperada. Não é ela falando, é uma gravação. Eu travei. O corpo inteiro congelou, mas o coração continuou batendo como louco. E então a voz veio de novo. Pai, me ajuda. Era a voz da Lia. Igual, perfeita. Mas tinha algo errado. Não tinha emoção viva. Não tinha variação. Era limpa demais. Fria demais. Como se alguém tivesse apertado repetir. Você já ouviu algo que parece real, mas o seu corpo sente que é falso? O chão sumiu sob meus pés. Porque naquele instante, eu entendi uma coisa aterradora. Alguém tinha gravado a minha filha. Alguém tinha acesso à voz dela. Alguém tinha material suficiente para brincar comigo. E então, do fundo do corredor,
Veio uma risada curta, seca, de homem. Não era deboche alto. Era pior. Era teste. Era como se alguém estivesse observando, esperando minha reação. Vamos ver se ele é inteligente. Ou se ele é só instinto. Eu senti raiva, medo, desespero, tudo misturado. E agora eu quero saber de você, com total sinceridade, porque aqui não tem resposta certa. Se você ouvisse a voz de quem você mais ama, pedindo ajuda, mesmo sabendo que podia ser uma armadilha, você responderia? Comenta aqui embaixo. Eu responderia. Ou eu ficaria quieto. Eu vou ler. A Soraya deslizou o painel com cuidado. O som foi quase inexistente. Mas para mim, pareceu alto demais. E então eu vi. A Lia estava encolhida naquele espaço estreito, abraçando os próprios joelhos. Pequena demais para um medo grande demais. Os olhos arregalados. O corpo rígido, tentando ocupar o menor espaço possível no mundo. Quando ela me viu, ela não gritou, não correu. Ela simplesmente desabou. Você já viu alguém chorar sem fazer barulho? É o tipo de choro que corta mais fundo. Eu a puxei para mim com força, como se eu pudesse colar o corpo dela no meu e impedir qualquer coisa de encostar de novo, como se meus braços fossem suficientes para proteger do mundo inteiro. Pai, a voz dela saiu quebrada. Eu ouvi alguém aqui. Meu coração se partiu em silêncio. Eu encostei a boca no ouvido dela e sussurrei, repetindo como um feitiço. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Você tá segura agora. Será que eu acreditava nisso? Ou estava tentando convencer a mim mesmo? A Soraya fechou o painel com o mesmo cuidado e se agachou diante da Lia, olhando direto nos olhos dela, com uma firmeza que só quem já cuidou de alguém apavorado consegue ter. Você vai ficar quietinha mais um pouco. Só mais um pouco. Você consegue? A Lia assentiu devagar, chorando sem som. E foi nesse momento, nesse detalhe quase invisível, que algo gelou meu sangue. No pulso da Lia tinha uma pulseira de tecido. Simples. Daquelas de escola, sem valor nenhum. Você já reparou como o perigo às vezes se esconde exatamente no que parece mais bobo? O problema era o nó. Não era o nó que ela costumava fazer. Era diferente. Apertado demais. Cuidadoso demais. A Soraya percebeu meu olhar no mesmo instante e murmurou com a voz baixa. Ela não fez isso. Ela puxou a pulseira com delicadeza, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo invisível. Desfez o nó lentamente e de dentro dele caiu um papel minúsculo, dobrado várias vezes. Meu coração começou a bater no pescoço. Eu abri aquele papel com a mão tremendo, sentindo que qualquer palavra ali dentro mudaria tudo. E mudou. Ele não veio por você. Veio por mim. O ar sumiu do ambiente. Eu levantei os olhos devagar e encarei a Lia. Lia, minha voz falhou. Quem escreveu isso? Ela começou a chorar mais forte, o corpo inteiro tremendo, e balançou a cabeça em negação. Eu não sei. Eu só achei no meu caderno. Naquele instante, o terror entrou de verdade. Porque se aquilo não era sobre mim, se não era vingança, se não era roubo, então era o quê? E mais importante ainda, quem era o verdadeiro alvo naquela casa? A Soraya me puxou para o canto do quarto, longe demais para ninguém ouvir, perto demais para eu fingir que não escutaria. Ela baixou ainda mais a voz e disse meu nome como quem chama alguém de volta à realidade. Davi, você lembra de uma mulher chamada Esther? Meu corpo inteiro gelou. Não foi susto. Foi reconhecimento. Esther. Eu não ouvia esse nome há anos. Anos suficientes para acreditar que ele tinha ficado enterrado no passado. Você já sentiu isso? Quando uma única palavra é capaz de te arrancar do presente. Por que você está falando isso agora? Eu perguntei, tentando manter o controle. A Soraya respirou fundo. Não foi medo. Foi peso. O peso de quem sabe que vai abrir uma ferida que nunca cicatrizou. Porque eu vi esse nome hoje. Ela fez uma pausa curta. No bolso de um deles. Num papel. Meu coração bateu errado. Não acelerou. Descompassou. Porque aquele nome não devia estar ali. Não depois de tudo. Esther era um capítulo da minha vida que eu fechei com cadeado. Um daqueles assuntos que a gente não comenta, não porque esqueceu, mas porque escolheu não lembrar. Eu forcei a voz a sair firme. Isso não faz sentido. A Esther sumiu.
A Soraya me encarou de um jeito que eu nunca tinha visto antes, sem medo, sem dúvida. E disse a frase que virou a casa inteira do avesso. Ela não sumiu, ela foi apagada. O ar saiu do meu peito. Apagada, não perdida, não desaparecida, apagada. Como se nunca tivesse existido. Você entende o peso disso? Alguém ser retirado da própria história, sem barulho, sem rastro, sem explicação. Naquele instante, tudo o que estava acontecendo naquela casa ganhou outro significado. A invasão, a mensagem na moldura, a gravação da voz da minha filha. Nada era aleatório. Tudo apontava para algo que eu tentei enterrar. E agora eu quero saber de você, olhando direto para a tela, sem rodeio. Você acredita que alguém pode apagar outra pessoa da vida, sem deixar rastros? Comenta aqui, sim ou não. Eu quero ler o que você pensa. O som de passos voltou. Não era mais distante. Não era mais cauteloso. Era perto, rápido, decidido. Uma porta bateu em algum lugar da casa, forte o suficiente para ecoar pelos corredores. O tipo de barulho que não pede permissão. E então eu ouvi a voz do outro homem impaciente. Achou? O silêncio durou meio segundo a mais do que devia. Até que o Nivaldo respondeu com um tom que me fez gelar. Ainda não, mas eu senti cheiro de gente aqui. Cheiro de gente. Aquilo me deu ânsia. Porque não era metáfora. Era instinto. Era caça. Você já percebeu quando alguém deixa de procurar algo e passa a procurar alguém? A Soraya não esperou minha reação. Ela pegou a mão da Lia com cuidado e colocou dentro da minha. O gesto foi simples, mas definitivo. Você vai com ela pelo corredor da lavanderia. Eu vou distrair. Meu corpo reagiu antes da cabeça. Eu segurei o braço dela com força. Você não vai sozinha. Ela virou para mim com uma firmeza que eu nunca tinha visto. Não era coragem exibida. Era decisão. Se você discutir, a gente perde tempo. E tempo é barulho. Barulho é morte. Você sente o peso disso? Quando alguém transforma segundos em sentença, eu engoli seco. A Lia se apertou contra mim como se fosse cair, como se o mundo estivesse escapando por debaixo dos pés dela. E então, a Soraya fez algo que eu jamais teria imaginado. Ela saiu do quarto, sem olhar para trás, e fechou a porta. Ou melhor, trancou. Por fora. Trancou eu e a Lia lá dentro. Meu coração disparou. Soraya! Eu sussurrei desesperado, indo em direção à porta. Do outro lado, quase sem voz, ela respondeu. Confia em mim. Essa palavra me rasgou por dentro. Porque confiança não se pede assim. Confiança se constrói. E eu nunca tinha dado motivo nenhum para ela confiar em mim. Nunca tinha parado para ouvir. Nunca tinha parado para enxergar. E mesmo assim, naquela noite, com a morte rondando a casa, ela confiou. Agora me diz, olhando bem para você, você teria coragem de fechar a porta e virar as costas para salvar alguém que nunca te protegeu? Porque naquele instante, eu entendi a verdade mais cruel daquela noite. Eu era o prêmio, mas a Lia era o troféu. E a caçada tinha começado. Eu levei a Lia pelo corredor escondido. A lavanderia tinha uma saída secundária que pouca gente lembrava. A minha mão tremia, mas eu tentava sorrir para Lia. Respira comigo. Devagar. Você tá indo muito bem. Ela sussurrou. Pai, por que eles estão aqui? E eu não consegui mentir. Porque eu errei em algum momento. E agora, eu vou consertar. Quando chegamos num cantinho seguro, eu abri um armário antigo para esconder a Lia por alguns minutos. E foi aí que eu vi uma coisa que me arrepiou. Dentro do armário, tinha um rádio comunicador velho. Não era meu, não era da segurança. Tinha uma etiqueta desbotada colada nele. Soraya, emergência. Eu entendi na hora. Ela já tinha se preparado para um dia assim. Não com paranoia, com experiência. E eu pensei, o que essa mulher viveu antes de trabalhar na minha casa? Eu ouvi gritos na sala principal. Eu não aguentei, eu voltei. Eu encostei na parede e vi pelo vão da porta a Soraya no meio do hall, com as mãos para cima, fazendo a voz dela soar firme, mesmo tremendo. Não tem nada aqui. E o Nivaldo, com um sorriso torto, respondeu. Você acha que eu vim por nada? Eu vim pelo que ele fez. Eu senti a raiva subir. Eu saí do esconderijo antes de pensar. Nivaldo,
Ele virou devagar, como se estivesse esperando. Olha só, o dono da casa. Ele deu um passo e eu vi na mão dele algo que me gelou mais do que a arma. Um caderno da Lia. O caderno onde ela escrevia coisas que eu nunca li. Ele balançou o caderno como um troféu. Sua filha escreve bonito. Ela sente muito. Ela sente tudo que você finge que não vê. A Lia... Eu pensei na Lia escondida. Minha voz saiu quebrada. O que você quer? E ele respondeu com calma cruel. Eu quero que você sinta o que eu senti. E hoje você vai sentir. Me diz nos comentários. O que você acha que eu tinha feito com o Nivaldo? Comenta a sua teoria. Sério. Eu quero ver se alguém acerta. Eu vou te contar agora o que eu não consegui dizer no começo. A verdade inteira. O Nivaldo não tinha invadido minha casa porque eu era rico. Ele invadiu porque ele queria justiça, do jeito mais errado possível. Anos antes, quando a minha empresa passou por uma crise que quase estourou na imprensa, eu precisei proteger o nome. E naquela época, apareceu uma funcionária que tinha provas. Uma mulher que trabalhava num setor terceirizado. A Esther. Ela tinha documentos e áudios. Ela queria denunciar. Eu, desesperado para salvar a empresa, fiz o que eu achava racional na época. Eu mandei meu jurídico esmagar o caso, fechar acordo, silenciar, empurrar para debaixo do tapete. Eu não pensei, vou destruir a vida dela. Eu pensei, vou resolver. Só que eu não vi a consequência. A Esther perdeu o emprego, perdeu amigos, perdeu reputação. Foi chamada de mentirosa e sumiu. E o Nivaldo era irmão dela. Ele entrou na minha casa não para roubar. Ele entrou para me fazer lembrar que o silêncio tem preço. Só que aí vem a parte que você não espera e que eu segurei até o final. A Soraya também conhecia a Esther. Sabe por quê? Porque a Soraya era a melhor amiga dela. E a Soraya foi a última pessoa que viu a Esther antes dela sumir. Naquela noite, quando eu cheguei cedo, a Soraya não tampou minha boca só por medo. Ela tampou porque ela reconheceu os sinais. Ela reconheceu o modo manutenção no alarme. Ela reconheceu a forma como o Nivaldo andava pela casa. E, principalmente, ela reconheceu o outro homem. Porque o outro homem não era um ladrão contratado. Era alguém do meu passado corporativo. Um cara que eu achava que tinha saído limpo. Era o homem que tinha ameaçado a Esther. E ele tinha voltado para terminar o serviço. Não era para me roubar. Era para me calar de vez e levar a Lia como prova de que eu paguei. A Soraya percebeu isso antes de mim. E por isso ela escreveu, você chegou tarde na moldura. Não era só sobre a invasão. Era sobre a minha vida inteira. Sobre todas as vezes que eu cheguei tarde para as dores que eu mesmo causei. E sabe qual foi a última surpresa? Quando a polícia chegou, chamada pela Soraya com aquele rádio de emergência, o Nivaldo não correu. Ele ficou parado, olhando para mim e disse, eu não queria machucar sua filha. Eu queria que você percebesse que tem gente que desaparece sem ninguém sentir falta, como a minha irmã. E a Soraya, chorando, respondeu, eu senti falta, todos os dias. Naquela noite eu não venci. Eu acordei. Eu sentei com a Lia na semana seguinte e li o caderno dela junto com ela, do jeito que ela deixou. Sem invadir, sem mandar, só ouvindo. Eu pedi desculpas do jeito mais difícil, sem justificar. E eu reabri o caso da Esther. Eu coloquei meu nome na frente. E eu aceitei perder dinheiro, reputação, o que fosse. Porque eu tinha entendido tarde demais que silêncio não é solução. É dívida. Agora eu quero te pedir tudo, de um jeito bem direto. Porque se você chegou até aqui, você merece o convite completo. Se inscreve no canal agora. É sério. Aqui as histórias têm final de verdade. Deixa o like, porque isso ajuda demais a história chegar em mais gente. Comenta. Qual foi a parte que mais te chocou? A gravação da voz da Lia, a frase na moldura ou a revelação da Esther? Compartilha esse vídeo com alguém que ama suspense e reviravolta. E escreve junto. Tenta adivinhar o final. E se você já passou por uma situação onde o silêncio custou caro, comenta uma palavra só. Tarde. Eu vou saber exatamente o que significa. E tem uma outra história aparecendo na tela agora. É só clicar para assistir, porque ela começa onde essa termina, com uma pessoa que todo mundo ignorou.
voltando para cobrar a verdade do jeito mais inesperado possível.